Companheiros, bem-vindos ao canal e como já viram no título, hoje temos a Tracer 9 GT Plus. O motor tem 890 cm3, 4 tempos, 4 válvulas, 3 cilindros, é o famoso CP3. De potência temos 119 cavalos às 10.000 RPM e de torque 93 Nm às 7.000 RPM. À frente contamos com uma forquilha telescópica da Kayaba que é semi-ativa. Ou seja, vocês acertam a pré-carga consoante querem, mais duro, mais mole. Depois o rebound é feito eletronicamente. Atrás contamos com um braço oscilante, também ele da Kayaba e também ele semi-ativo. Na travagem à frente temos duplo disco de 298 mm e atrás contamos com um single disco de 267 mm. O pneu dianteiro é um 120/70 roda 17 e atrás também temos roda 17 e temos um 180/55. O depósito tem uma capacidade para levar 19 litros, o consumo estimado pela marca são 5 litros a cada 100 km. A altura do banco ao solo são 820 mm na sua posição mais baixa, que é esta que está agora. Tenho 1,80 m, como podem ver, pés completamente assentos no chão, sendo que o banco é regulável manualmente e vai até aos 835 mm. E antes que me esqueça, além do descanso lateral, tem descanso central. E antes de arrancarmos para o test ride, falta-me só dizer que o peso em ordem de marcha são 223 kg. Então siga para test ride, companheiros, vamos ligar aqui a ignição. Epá, este TFT é de 7 polegadas, esta versão tem este maravilhoso display. Epá, isto parece que estamos a ver a televisão lá de casa, olha para isto, brutal. Vamos dar aqui ao run, como diz a Yama, eu digo start. Olha o sonzinho. Pá, vou-me aproximar só ali um bocadinho deste lado. Olha o som. Porra, vai lá vai. Este é mais um daqueles escapes que nem é preciso mudar, não é preciso pôr aí um escape de alto rendimento com um grande sonoro, porque ele já tem. Já tem mesmo. Vamos agora aqui em modo rain, os modos são aqui deste lado, portanto podia mudar para street, que é o outro assim mais street, mais a dar-lhe, o sport, que é a total besta, não é? O custom, pá, que ainda pode se tornar mais besta, porque no custom podes ir anulando tudo o que é ajudas eletrónicas, epá, e às tantas fica purinha, não é? Sem ajuda nenhuma. Vamos agora no Rain, que é aquele mais soft, pá, para começarmos devagarinho por aí fora e depois já se vê. Claro que vamos testar todos os modos de potência, vamos testar a aceleração, a travagem, pá, tudo como é habitual. Agradecer desde já ao João da MJ Paiva e à Ana pela cedência desta motinha. Pá, motinha motona, não é? Que ainda só fiz poucos quilómetros, isto é mesmo aquele test ride de pegar pela primeira vez quase. Epá, eu devo ter feito para aí 8 km, mais coisa menos coisa. Portanto, estou aqui purinho, vocês estão a ver a minha primeira vez a andar nisto. Foi pegar, vir para aqui direto e siga para bingo. Portanto, isto em modo rain, vamos aqui em quinta às 2.750, vamos só chegar aqui às 3.000. Eu vou só fazer aqui um bocadinho um teste de aceleração só aqui neste bocadito, vou-lhe dar. Ela, pois é. Companheiros, isto está em rain, né? Está em rain. Portanto, se em rain é assim, imaginem quando isto estiver em sport. E imaginem, CP3, motor mais conhecido, mais que aprovado, mais que testado, e vamos aqui nesta magnífica versão GT Plus. A GT Plus tem este acrescento em relação à GT normal, por exemplo, este acrescento que é do radar, em que vai calculando a distância do carro que vai à frente e ele próprio auxilia na travagem pelo facto de ter o radar ativo. Portanto, ou seja, quando levarmos aqui o cruise control ativo, pá, imaginem, ele vai, vocês põem isto a 120, vá, 120.
quando ele sente que o carro da frente se está a aproximar, vai travando por ele mesmo, não é? Portanto, vocês não precisam aí quase de fazer nada, não é? Porque ele vai diminuindo a velocidade para manter aquela distância definida para o carro que vai à frente. A distância vão definir aqui neste botão, normalmente aqui é o passe, neste caso este botão daqui serve para definirem a distância do carro que vai à frente. Eu vou só ver se eu consigo ajustar isto, vamos lá ver como é que eles me disseram. Portanto, ativo aqui, estão a ver, 2 tracinhos, isto tem a ver com a distância que vão do carro que vai à frente. Se eu continuar, olha, aqui já uma proximidade, portanto, mais próximo é que ele armava, olha, aqui com muita distância por aí fora. E é assim, companheiros, e é assim. Portanto, ou seja, esta moto para viagens tem esta ajuda fabulosa, que é, para já, este cruise control, e depois o facto de a moto te ajudar, à medida que te vais aproximando de um carro, ela ir-te retirando velocidade. Claro que, e isto foi o que me foi explicado, e acho que está corretíssimo, quando fazes pisca, ele entende que tu vais ultrapassar o carro, portanto não te diminui a velocidade. Uma coisa que eu vou já falar antes que me esqueça, porque eu às vezes depois esqueço-me de falar nas coisas, eu acho que este pisca não desfaz automaticamente. E muito sinceramente acho que uma moto destas já merecia que os piscas desfizessem automaticamente. Se desfazem, eu ainda não dei por isso, e desde já peço desculpa, mas se não desfazem, acho que merecia, porque uma moto com o gabarito desta já deveria ter piscas a desfazer automaticamente. Uma coisa que eu vou já desfazer é aqui o cruise control, escuso andar com ele ligado. Agora vamos em primeira, portanto isto rain, vamos aqui perfeitamente impecáveis, sem precisar sequer de mudar para street. Portanto, já estão a ver a jarda deste motor. Tanto a versão GT como esta versão GT Plus já têm as molas laterais incluídas, o vidro mais alto também. Eu não sei, deixa-me lá ver, acho que é aqui, exato, aqui será a posição mais baixa e aqui a posição mais alta. É ótimo que só com uma mão conseguem ir mudando a posição do para-brisas. Eu creio que o meu para-brisas da minha Tracer 7 é mais alto um pouco. A gente já testa lá mais à frente a ver a proteção aerodinâmica que este dá. O meu não é da Yamaha original, é da Puig. Mandei pôr na minha Tracer 7 e ele vem um bocadinho aqui mais alto. Aquilo tem uma proteção aerodinâmica brutal. Este, nas versões GT, já trazem este, que até agora me pareceu muito bem, mas ainda só andei aqui neste pequeno trajeto, não é? Temos aqui a MJ Paiva. Eu não vim daqui, vim da oficina, porque a minha Tracer 7 foi hoje fazer a revisão e a MJ Paiva amavelmente cedeu-me esta Tracer 9 GT Plus como moto de cortesia. Eu andava sempre na moto de cortesia, para ser sincero, e posso já abordar este tema. Esta moto, eu acho que o gajo que desenhou esta moto começou aqui de volta da moto, como é que faço isto, faço aquilo, tem que arranjar um modelo para esta moto, para o gajo se encaixar aqui bem. Esse gajo sou eu. Esta moto foi feita para mim, companheiros. Esta moto foi mesmo feita para mim. Não há hipótese, não há hipótese. Eu não vou testar maleabilidade ou manobrabilidade desta moto aqui no meio, sobretudo para já, porque é sempre perigoso, e eu aconselho-vos sempre, como sabem, companheiros, muita calma nessa hora, que é para não haver azar. Motas com molas laterais, esquece. Para quem está habituado, tudo bem.
eu não estou habituado, nem sei medir a distância. Às tantas estava a mandarem uma cacetada aí num carro, epá, e muito sinceramente as pessoas vão tranquilas na vida delas, o que menos precisam é que apareças tu para a chatear, com toques e toquezinhos, não é? Portanto, muita calma nesta hora. Estava eu a dizer, o gajo que fez a moto, que desenhou a moto, desenhou-a para mim, olha, tive que travar, assim, eu também vou muito devagar, não é? Mas toquei no travão da frente, foi logo imediato. E acho que fui ao traseiro também, que eu tenho, o cérebro já está ligado, já está canalizado, que é travas aqui e travas lá em baixo. Vamos só ver já agora aqui na calçada. Ora, na calçada chama-lhe um figo, e isto, estar aqui na calçada, esta calçada, como já vos tenho dito, isto é muito regular, não é? Mas nesta calçada, estarem aqui ou no Alcatrão, é exatamente a mesma coisa. Porque uma das coisas que esta versão GT traz também é este banco, que é o banco Comfort, ok? Pá, o banco é muito confortável mesmo e tem um encaixe brutal. Para falar também do encaixe, tenho que falar deste depósito. Pá, olhem para isto, este depósito vem mesmo aqui à medida das minhas pernas, é brutal. O encaixe é perfeito, perfeito, encaixa que nem uma luva. Mas lá está, se eu fui o modelo para eles desenharem esta moto, tinha mesmo que encaixar, não é? A moto tem umas linhas lindíssimas, este display é super completo, ou seja, há aquela que tem o display dividido em dois, não lhe acho tanta graça, mas também não, epá, não desgosto, vou ser sincero, vou dizer que desgosto, não desgosto, aquele display dividido, até acho que aquilo é bem engraçado. Agora, este display é um display hiper moderno, não é? Com tudo e mais um par de botas, portanto é comandado aqui neste joystick, melhor do que a minha rodinha e o roda e carrega. Este joystick é ótimo. É lá, este vai-lhe a dar, isto é uma R7, acho eu. Pareceu-me. Estão a ver, eu vou carregando para baixo e vejo aqui tudo, trip F, temperatura do motor, average speed, trip time, portanto, ou seja, andando aqui para baixo eu tenho todas, olha para isto, trip F, trip 2, pá, tenho tudo aqui à mão de semear. Andando para o lado, começo a entrar ou nos temas, por exemplo, entrava aqui num tema, eu vou agora que vou aqui devagar, no meio da cidade, vou com muita atenção. Estão a ver os temas a mudarem? Ora, mais outro tema. Está aqui tudo a mudar, tudo aqui à mão, tudo à mão. Se continuassem a andar, espera aí que isto é o pisca, já não é a primeira vez que confundo o pisca com o joystick e o joystick com o pisca. É aqui. Portanto, andando aqui temas, aqui tem informações do veículo, aqui é o áudio que podem conectar a um Bluetooth, não é? Isto é a ligação à App My Ride, aqui é o controle de estabilidade, não é? Aqui vão controlar os punhos aquecidos, têm 10 níveis dos punhos aquecidos, pelo menos foi o que me foi dito. Epá, e aqui é uma porrada de settings da máquina por aí fora, portanto vamos sair daqui, carregando aqui para trás. Eu depois, se quiserem, faço um vídeo só sobre este display, este acho que até merece, mais à frente, se pedirem muito aí nos comentários, depois faço aí um vídeo só sobre este display. Não se esqueçam de ver o vídeo sobre o display da Tracer 7 que eu tenho aí no canal, foi dos primeiros vídeos que eu fiz. Por acaso tem alguns views bem acima para o normal do canal, o canal é recente, como todos sabem, vai fazer no dia 6 de junho um ano, portanto ainda é bebê, é um canal bebê. Mas vejam esse vídeo do display da Tracer 7 e se quiserem depois que eu faça um vídeo do display desta, digam aí nos comentários, que se eu vir que há para aí alguns 10 comentários a pedirem, acabo por fazer. Pronto, é porque tem algum interesse e porque as pessoas viram esta parte do vídeo e por aí fora. Ora, vamos lá, andar mais um bocadinho.
eu quero testar o modo de aceleração em Rain, por isso é que ainda não mudei o modo, e depois testamos os outros modos também. Olha, por aí está a andar. Epá, fogo, isto é um disparo muito bom, pá, muito bom. Ou seja, é muito bom a rolar em baixas, vai tranquilamente, sendo que já notei que a caixa é muito curta. Portanto, é uma moto um bocado desportiva. O que eu notei também, e vou confirmar mais à frente, é que no modo Street pareceu-me a mim que a caixa ainda fica mais curta. Portanto, o mapa de potência está configurado de forma a que a caixa ainda fique mais curta, e está correto, porque Street é isso mesmo. Tu numa cidade queres uma caixa curta, para não andares sempre a passar de caixa, ou seja, mantens-te ali em sexta, rapidamente chegas a sexta e mantens-te em sexta para fazer quase tudo. Não tens que andar a ir muito para baixo. Portanto, caixas curtas para a cidade são excelentes, desde que depois tenham uma cesta longa para fazer viagens. Embora em City, o que eu notei há bocado, mas vou confirmar mais à frente, como já vos disse, é que em City, em Street, assim é que é, em Street, notei que a cesta, epá, ali nas 3000 vai muito reativa, vai muito a cantar muito alto. Gostava que fosse a cantar um bocadinho mais baixo, ou seja, 3000 RPMs, e já estar a cantar tão alto, apetecia-me que o motor estivesse mais silencioso, não é? Mas tudo bem, eu também, lá está, estou a pegar nesta máquina pela primeira vez. Há determinadas coisas que é a primeira impressão e que só mais à frente é que a gente vai conhecendo melhor a máquina e até vamos doseando melhor, até o cérebro depois acaba por fazer tudo. Agora, por cérebro, aquela sensação de sentares na moto e sentir-te em casa. Companheiros, eu como venho de uma Tracer 7, é que senti-me logo completamente em casa, não há hipótese. Pá, eu sentei-me nesta moto e pensei assim, porra, isto está mesmo à minha medida, porque no fundo é muito aquela posição da Tracer, até a posição nas pezeiras, da Tracer 7, até a posição nas pezeiras é muito idêntica, não é? E de facto senti logo. Uma coisa que eu estou aqui a fazer e que não precisava de fazer é ir com a mão à embreagem, porque olha eu a mudar sem desacelerar, estou a subir caixa, já vou em sexta, agora descer, quarta. Pá, este Quick Shift é qualquer coisa de extraordinário, mas mesmo de extraordinário. Não sei se não será dos melhores que eu já testei, sendo que para mim vai só como teste, porque é aquilo que eu estava a dizer do cérebro. O meu cérebro está muito habituado a ir com a mão à embreagem e a passar a caixa no pé. Portanto, o Quick Shift é espetacular, mas eu tenho que estar muito concentrado para o usar. Claro que com o tempo de uso eu acabaria, se calhar, até por usar só o Quick Shift, exceto nas situações em que tivesse que parar a moto, não é? Para meter em neutro e depois para meter a primeira, lá teria que embrear, não é? Mas depois de habituado, sem dúvida. A gente agora faz aqui já um teste em Rain, um teste de aceleração em Rain, depois testamos a travagem, tanto à frente como atrás, cumprimentar aqui o companheiro, e depois testamos a aceleração nos outros dois modos de potência. Eu se calhar vou ter que fechar aqui a viseira, porque aqui começa a ficar muito vento, o som vai ficar um pouco mais abafado. Olha, como vêm carros do outro lado, vamos já testar a travagem. Portanto, eu vou meter a sexta para isto não estar a travar nada com o motor, vou aqui nos 60 km/h, ora 59, 60, vou travar. Companheiros, vai lá, vai, que grande a travagem, meu! Aí é brutal, meu, brutal, travão da frente, pá, nem a minha Tracer 7,
Bem, o travão da frente disto é brutal mesmo. Vamos agora ao travão de trás, portanto vamos meter isto também a sexta, aqui aos 60 km/h, a mesma coisa, 58, 57, 56, vamos aqui aos 60, 59 também está bom, vou ao travão de trás. Olha para isto, meu, olha a eficácia deste travão de trás, porra, vai lá, vai, meu, que espetáculo, meu, que espetáculo. Pá, gosto mesmo muito deste travão de trás. Este travão de trás é capaz de ser, se calhar é o melhor travão de trás em que eu já travei. Digo-vos uma coisa, companheiros, de uma eficácia incrível, incrível. Vamos lá então testar aqui a aceleração no modo Rain. Vamos meter aqui em quarta. Vai aqui, vamos deixar ir às 3000, vamos lhe dar. Sopra muito, mas muito bem, muito bem, muito bem mesmo, muito bem mesmo. Sim senhor. É o Rain, notas que ela ainda está contida, topas isso. Mas tem um disparo muito jeitoso, muito jeitoso, muito jeitoso, sim senhor. Vamos lá mudar aqui para o modo Street. Nota-se logo aqui só na sensibilidade do acelerador, que é eletrónico, não é? Vamos lá dar-lhe aqui. Bem, ela curva de uma maneira... Vai lá, vai. Vai lá, vai. Companheiros, é uma grande diferença. O modo Street é uma grande diferença. Digo-vos já, é mesmo um grande disparo. É uma cena do caraças, pá. E eu acho que até ia para aí em quarta ou quinta. Eu vou fazer outra vez como fiz há bocado, quarta às 3000. Eu acho que até o quarto às 3000 parece que está mais reativo já. Não sei se é de ir aqui numa zona de curvas e há bocado ia numa zona de retas. Vamos lá ver como é que ela sai daqui. É lá, bichinha, bichinha boa. Aí, bem, esta moto foi mesmo feita para mim, não? Fogo. O gajo desenhou mesmo para mim, não há hipótese. Parece que leva aqui um fato vestido mesmo à medida. Parece que houve um alfaiate que fez um fato mesmo à minha medida, meu. João, não sei se te devolvo. Porra, que grande bicho, meu. Adoro isto, meu. Adoro isto, meu. Adoro, adoro. Adoro isto, meu. Olha, isto aqui é uma tomada USB. Olha, pois é. Tem uma tomada USB aqui, companheiros. Espetáculo. Deixa lá ver se já... Bem, para estar aqui, já vem de origem, de certeza. Bem, também se não viesse, porra, uma coisa custa 45 paus, se não vem de origem, não tem absolutamente lógica nenhuma, não é? Vem de certeza. Vem de certeza. Vamos passar isto para modo Sport. Olha para isto. Aqui, isto já se nota bem, já se nota bem. Mas olha que engraçado, ela aqui em baixas em modo Sport, tão calminha. Muito bem, sim senhor. Em modo Sport, a gente vai meter aí os cavalinhos todos a beberem, não é? Vamos só. Vai lá, vai. Vai lá, vai, companheiros. Isto dá-lhe nas horas. Olha para isto a curvar. Isto dá-lhe nas horas, meu. Em modo Sport ainda notas que tem mais uns pós, como se os outros já não chegassem. Olha para isto a curvar. Olha ele em sexta a sair. Fogo. Brutal, brutal, brutal. Eu não vou andar aqui a rodar punha à bruta, como devem calcular, companheiros, porque isto é um test ride. E estamos aqui numa estrada, não é? Mas dá para irmos testando aqui umas coisitas na boa, para vocês perceberem
como é que anda a bicha e para eu também fazer o gostinho ao dedo, não é? Quem é que não gosta de fazer o gostinho ao dedo? É tão bom. Isto é mesmo o nosso alprazolam, não é? Um gajo, em vez de tomar o comprimido, vem dar uma voltinha num bicho destes. Que maravilha. Deixa-me lá só passar este, que é para dar aí mais um gazito e terminarmos aqui com considerações finais e tudo isso. Vou ver. Ora, aí está ele. Vamos lá. Está mais que testado. Está mais que testado. Isto em Sport é um cacete do caraças, meu. É um cacete, vou-vos dizer, é brutal, brutal. Vamos a considerações finais então. Com certeza muita coisa ficou por dizer, mas se é uma moto que eu teria em casa, teria com certeza. Esta é capaz de ser uma das motas, está aqui no meu top 3 de ter em casa. Está aqui no meu top 3, porque isto é mesmo moto para mim. Acreditem, companheiros, isto é mesmo moto para mim. Desde já um grande abraço ao Ruben FZ, que tem uma bichinha destas. Eu não sei se a dele é a Plus. Ruben, és um espetáculo, my friend. O Ruben tem vão ao canal do Ruben e subscrevam, porque o Ruben é um gajo, às vezes parece mais rufia nos vídeos, mas é um gajo de 5 estrelas, tem-me tratado daqui, que é o coração é aqui deste lado. Ganda Ruben. Olha, aproveito, já que vou nisto também, de recomendar aqui mais 2 canais. O Master Mike, ganda Master Mike, ele lá devia fazer um vídeo comigo. Hoje estes 3, o Ruben, FZ, o Master Mike e o AK. Grande abraço também, tens-me apoiado para caraças, tal como o Master Mike e o Ruben, claro. Visitem estes canais, se gostarem, subscrevam e vão ver que vale a pena. O Ruben já é mais antigo nestas andanças, mais antigo do que eu, mas o Master Mike e o AK são canais mais recentes, ainda estão no início, e tal como muita gente me deu uma ajuda e continua a dar no impulso aqui ao canal do Caracho, tento retribuir também para aqueles que também merecem, é um bocado por aí. Podia referir em muitos mais, mas hoje ficam estes 3. Portanto, estava eu nas considerações finais. Portanto, é uma moto que eu teria sem sombra de dúvida. Coisas a favor, companheiros, basicamente todas. 2 coisas que poderei ter contra é o fator preço, ou seja, é uma moto que não é barata, é um facto. Portanto, esta, se ainda por cima meteres mais uma top case e não sei o quê, já foste parar ali aos 18.000 euros. Se vale cada cêntimo? Eu creio que sim, mas pronto, quando se começa a falar nestes valores, para mim é sempre muito alto, companheiros. É sempre muito alto. O outro contra, que esse para mim é o contra maior, e esse não há hipótese, é a moto não ser minha. Isso não há hipótese, companheiros, porque esta moto devia de ser minha. Não há mesmo hipótese nenhuma, Não há hipótese, porque ela ficava-me muito bem lá na garagem, eu sairia com ela. Não direi todos os dias, mas dia sim, podem crer que sim. As curvas da Peninha, para finalizar, desde já mais uma vez mais um agradecimento à MJ Paiva pela cedência desta moto. E pronto, e é assim, companheiros. Falta aquela parte que é a mais importante do vídeo, não é? Que é a principal. Sejam felizes, porque isto é do caraço, companheiros. Grande abraço!